Vamos continuar olhando o texto sagrado, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 desta vez. A Deus a glória. 12 é o capítulo, livro dos Atos dos Apóstolos. Pensa como tem coisa boa para o Senhor fazer hoje no nosso meio ainda, hein? Ainda vamos ouvir o nosso amigo pastor Marcos Salles, ainda vamos ouvir a mensagem da pastora Camila Barros. Tem muita coisa boa para o Senhor fazer. Se ajeita na cadeira, hein? Porque a gente está ainda apertando os cintos. Atos capítulo de número 12, glória a Deus. Ouviu um glória aí, ó, da boca daqueles que sabem perfeito louvor, né? Está escrito: por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E você diz amém. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta, isso será importante. A igreja, claro, experimentou muito crescimento, um crescimento acelerado, um crescimento poderoso, a igreja primitiva, e não demoraram naturalmente a vir também as pressões, as perseguições, as retaliações. E aqui nós estamos num momento onde uma investida muito pesada contra a igreja e contra a sua liderança foi empreendida por Herodes. E quando olhamos para o início do capítulo 12, descobrimos que Herodes vinha numa escalada de perversidade, uma escalada de maldades. E essa escalada, ela é apresentada na Bíblia da seguinte maneira: primeiro ele maltrata os crentes. Diga comigo, maltrata os crentes. Olha para o seu vizinho e diga: você não faz isso não, né? Pergunta para ele. Então tá bom, isso é coisa de Herodes, tá? Então, Herodes, ele maltrata os crentes. Aí a Bíblia diz que ele percebe que isso agrada os judeus. Então vamos lá. Quem é que está maltratando os crentes? Os judeus ou Herodes? Herodes. E o que os judeus estão fazendo, pastor? Estão gostando. Então nós temos aqui duas coisas importantes. Estamos vendo quem promove a ação e quem se regozija com o resultado. Então Herodes é quem promove a ação, ele maltrata os crentes. Mas os judeus se regozijam com o resultado daquele maltrato. Eu não tenho dúvidas de que ambos estão sob um olhar muito atencioso de Deus. Porque a verdade é que nós enganosamente pensamos, que só faz mal quem executa o mal, mas também faz mal quem celebra o mal, quem é simpático ao mal, quem se agrada com o mal. Não é apenas sobre o que eu não faço contra os crentes, mas é também sobre não ter nenhum tipo de regozijo, de alegria, nenhum tipo nem de sorriso, de canto de boca, quando qualquer coisa acontece com um dos remidos do Senhor. Então o Senhor nos chama a esse início de ministração a uma posição muito zelosa. Eu não maltrato e nem me agrado quando vejo ninguém maltratando. Eu não maltrato e também não me regozijo com maltrato nenhum. Eu não promovo queda e nem me alegro com queda alguma, porque eu sou filho da luz. Quem está aí, diga alguma coisa. Herodes percebeu então que os judeus se agradavam, eles não eram os executores do maltrato, mas eles eram quem se regozijava com o maltrato. Quando Herodes percebe isso, a Bíblia então usa uma palavra que capturou a minha atenção, que ele continuou mandando prender a Pedro. Antes disso, na verdade, ele havia matado Tiago à espada. Então vamos lá, recapitulando. Ele maltrata a igreja, ele mata Tiago à espada, e ele continua mandando prender também a Pedro. Então ele maltrata a igreja, mata Tiago à espada e manda prender a Pedro.
Pastor, o que vai acontecer logo depois? Logo depois, você sabe, esse mesmo Herodes, ele vai morrer comido de bichos, diante de uma plateia para a qual ele discursava, porque, segundo diz a Bíblia, ele não deu glória a Deus. Note só que coisa interessante. Quando Herodes perseguiu a igreja, Deus não o matou. Quando Herodes matou Tiago à espada, Deus também não o matou. Quando Herodes colocou Pedro na prisão, Deus também não o matou. Mas quando Herodes ousou tomar uma glória que não era dele, Deus o matou. Pastor, Deus me ama muito. Deus se importa comigo muito. Deus me defende muito. O que é mais importante para Deus do que eu? Ele mesmo. Eu sei que isso aí é muito estranho, porque a gente tem ainda alguma dificuldade e a gente ainda não entendeu que Deus é Deus, gente é gente. Pessoas, quando se preocupam prioritariamente consigo mesmas, elas são chamadas de quê? Egoístas. Mas Deus é o único ser que a prioridade dele é Ele mesmo, e ninguém pode chamar Ele de egoísta, porque Ele é Deus. Quantos podem dizer glória a Deus essa noite? Oh, aleluia! Nada levantará mais o braço de Deus do que qualquer ofensa contra a sua própria glória. Então note muito bem, eu falei para você sobre uma palavra que captura a minha atenção e agora eu vou a ela. Diz a Bíblia que Herodes continuou. Diga comigo, continuou. Uma ação maligna. A segunda ação maligna, e Herodes continuou. Um primeiro maltrato, um homicídio, e Herodes continuou. Essa continuidade fala muito bem sobre a capacidade que o homem tem de continuar. Mesmo diante da clareza do quão ruim é o que está fazendo, continua. Eu acho que eu não sou a única pessoa que já ficou abismado aqui ao perceber que como alguém continua, faz e continua, peca, continua, maltrata, continua, escarnece e continua. A capacidade que o homem tem de dar continuidade, aceleração, de colocar ainda mais lenha na fogueira, de conseguir ser pior, de conseguir dar continuidade àquilo que não está bom, que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. Pastor, em que estágio o senhor percebe pelo Espírito que algumas pessoas estão aqui? Algum estágio inicial, alguma coisa não está boa, alguma coisa não está glorificando a Deus, alguma movimentação sua não está honesta, alguma movimentação sua não está pura, alguma movimentação sua não está íntegra, e o Senhor te reuniu e nos reuniu esta noite aqui para dizer, está no começo, então pare agora, não continua não, porque existe graça, existe favor, existe misericórdia, sobre quem, pastor? Sobre quem para, sobre quem não continua. Há um tempo de graça, de oportunidade da parte do Senhor. Essa noite aqui, eu não sei se era o que você esperava ouvir, mas o que Deus me trouxe para dizer no início da minha ministração hoje aqui é: para. Para algumas pessoas Deus me trouxe para dizer: para, porque essa continuidade pode te fazer encontrar comigo na próxima esquina. Pastor, o que aconteceu quando Herodes decidiu continuar? Ele encontrou Deus lá na frente, e quando ele continuou, e por ter continuado, recebeu uma exaltação que vinha do povo de Tiro e Sidom, e não deu glória a Deus, Deus foi e matou ele. Por quê? Porque existem duas maneiras de você conhecer a mão de Deus: ou nas suas costas, ou no seu peito. Vou de novo. Existem duas maneiras de você conhecer a mão de Deus: ou nas suas costas, ou no seu peito. Me dá um conselho, pastor? Sim. Prefira sempre a mão de Deus nas suas costas. Porque a mão de Deus nas suas costas significa que Ele está te impulsionando. A mão de Deus no seu peito significa que Ele está te parando. Um número enorme de pessoas, essa semana ainda, estão tendo impulso de Deus, né? Mas um grande número de pessoas ainda essa sexta-feira à noite vão conhecer os 5 dedos de Deus espalmados no seu peito. E eu tenho algo de Deus para lhe dizer: não queira conhecer a mão de Deus no seu peito, prefira conhecer a mão de Deus nas suas costas. Mas não deixe de considerar que o Deus que impulsiona também paralisa, o Deus que acelera também freia. Ele ainda é o mesmo e não mudou. O Deus
Deus zeloso das Escrituras ainda é o mesmo. Aleluia! Considere. Pastor, o que está acontecendo lá de cá? Herodes continua. Continua. Ele maltrata os crentes, ele mata Tiago à espada, ele lança Pedro na prisão, ele continua. Continua. O que é que nós podemos fazer quando percebemos que existe uma força maligna que continua, que acelera, que não para, uma força maligna resiliente, tenaz, que não para? Eu não sei você, mas a minha percepção é clara de que as forças da maldade não param. Você abre o jornal ficou antigo até, né? Você vai olhar uma notícia e você diz, rapaz, os caras não param. Sai uma decisão, sai uma coisa hoje que favorece o espírito maligno, favorece o espírito da malignidade, da perversão. Aí passa uma semana, está lá outra manchete, e você diz, rapaz, os caras não param. Não para, não para. Não para. As leis, a elaboração das leis que tendem a encaminhar a sociedade para os abismos, não para. As confabulações do mal não param. As pessoas não param de se reunir para fazer o que é mal. As pessoas que estão sob a égide, sob a regência do diabo, não param de elaborar planos malignos, leis malignas. O inferno continua. E o que a igreja pode fazer a respeito disso? O que a igreja primitiva fez no capítulo 12. Porque a Bíblia diz assim: Pedro era guardado na prisão, e a igreja fazia contínua. Não deve ser por acaso que a Bíblia tinha me informado o versículo antes. Herodes continuou. Daqui a pouco a Bíblia diz, mas veja o que a igreja fazia. Continuava também. Pegue a mão, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Mas eu queria muito que você fosse boca de Deus para a pessoa que está do seu lado. Segure na mão dela agora, segure na mão dela. Dê uma chacoalhada nela e diga: contra um Herodes que não para, só existe uma opção. A igreja não pode parar também. Quem não vai parar de orar, diga glória a Deus. Quem não vai parar de crer, diga aleluia. Quem não vai parar de acreditar, diga glória a Deus. Não existe outra opção para mim nem para você. A nossa única opção é continuar. Porque se você pensa que o inferno vai dar uma pausa para te favorecer, não vai. Se você pensa que o mal vai tirar um período de recesso no fim de ano, não vai. Se você pensa que no meio do ano o mal vai parar de atingir seus filhos ou de tentar atingi-los porque são férias de julho, não vai. Então, contra projetos educacionais que só tendem a piorar, mães que continuam orando, contra ataques ardis, contra o casamento, maridos e esposas que continuam orando, contra uma sociedade cada vez mais mergulhada no mal, uma igreja que continua pregando. Continua. Não existe outra opção para nós senão continuar. Herodes vai tomar Pedro e vai lançá-lo na prisão. Eu faço ideia para o que deve ter sido para um homem justo, íntegro, que nunca se comportou de nenhuma maneira ilegal, de repente ver-se na sua liberdade cerceada. Não é fácil você ser golpeado. Pedro foi golpeado. A igreja crescendo, as coisas acontecendo, e agora uma das colunas da igreja, o bispo primário da igreja, o pastor da igreja primitiva, preso, golpeado. Eu quero falar especialmente com algumas pessoas aqui que foram recentemente golpeadas por uma coisa que não foi justa, uma coisa que você não mereceu, uma coisa que você não esperava, uma coisa que não estava nos seus planos, e uma coisa que até fez você chegar a pensar alguma coisa do tipo: mas por que Deus não fez nada sobre isso? Por que Ele permitiu as coisas chegarem nesse ponto? E eu tenho um conselho de Deus para lhe dar, que o Espírito de Deus deu para mim.
enquanto eu li esse texto. Existem momentos onde a gente está sofrendo, onde a gente está sendo golpeado, onde coisas estão acontecendo com a gente que a gente não merecia. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é o que eu vou lhe dizer agora. Lembre-se do seu Senhor. Você pode dizer para umas 5 pessoas ao seu redor, diga para ele, lembre-se do seu Senhor. Pastor, eu estou sofrendo. Lembre-se do seu Senhor. Nós tiramos uma vez por mês, e olhe lá, quando fazemos, para nos lembrarmos da paixão do nosso Senhor, do sofrimento do nosso Senhor. Deveríamos fazer isso todo dia. A ceia é um ato memorial, onde a igreja é conclamada, em geral, uma vez por mês, a lembrar-se da morte do Senhor até que Ele venha. É isso que a Bíblia diz, mas não é só uma vez por mês que crente deve se lembrar do seu Senhor. Não é só uma vez por mês que devo me lembrar que ele foi cuspido. Não é uma vez por mês só que devo me lembrar que ele foi esbofeteado. Não é só uma vez por mês que devo me lembrar que gente olhou para ele e disse, tu és príncipe dos demônios. Pessoas já falaram coisas que você não merecia ouvir. O santo ouviu o povo dizer que ele era príncipe dos demônios, tinha pacto com Beelzebu. As pessoas não estão entendendo o que você está fazendo. Gente da sua família está se levantando contra você, então eu vou te informar que a família de Jesus saiu para prendê-lo. Você já leu isso na Bíblia? A irmã Maria, a agraciada, que o Senhor era com ela, a bendita, entre todas as mulheres, ela mesma, está na Bíblia. Sua mãe e seus irmãos saíram para o prender. Quando isso aconteceu? Quando ele entrou numa casa e se negou a comer pão. Aí a família pensou, está doido. Porque parou de comer, está doido. Interdição social. A família de Jesus decidiu interditá-lo socialmente. Acharam que ele estava fora de si. Está na Bíblia. Você acha que a tua família te persegue? A Maria, a irmã Maria. Irmão. Olhou para Jesus e não entendeu o que ele estava fazendo. Ela que gerou ele 9 meses no ventre. Ela que ficou grávida sem ter feito sexo com ninguém. Ela que o Espírito de Deus envolveu ela. Ela não entendeu o que estava acontecendo com Jesus. Tu acha que é demais alguém não está entendendo o que está acontecendo na tua vida? Eu sei que tem líderes aqui no nosso meio, muito provavelmente tem pastores aqui, tem líderes de células, tem... Você está incompreendido? Lembre-se do seu Senhor. Você está questionando se o seu método, se o seu pastoreio, se a sua liderança pode ter falhado? Um do time de Jesus o traiu. Andou com ele 3 anos e meio, vendeu por míseras 30 moedas de prata. Lembre-se do teu Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que aconteceu com Pedro? Olha aqui. Assim que Pedro entra na prisão, claro, sobre a sedução de pensar, o que está acontecendo comigo é injusto, eu não deveria estar aqui, Deus me abandonou. Assim que ele entra, o Espírito de Deus já cuida para que ele lembre-se do seu Senhor. Por quê? Porque diz a Bíblia, não sou eu, diz a Bíblia que ele é colocado no meio, entre 2 soldados romanos. Aonde foi que Pedro foi colocado? No meio, entre 2 soldados romanos. No meio, entre 2 romanos. No meio, entre 2 romanos. Pedro foi colocado exatamente no meio, entre 2 homens ímpios. No meio. Aonde Jesus foi colocado no Calvário, senão no meio, entre 2 ladrões. Lembre-se do teu Senhor. Quando o anjo chegou para despertar Pedro, quem ainda está aí, diga amém. Quando o anjo chegou para despertar Pedro, sabe o que a Bíblia diz? Ele não pegou no pé de Pedro, ele não pegou na mão. A Bíblia diz que ele tocou Pedro no lado. Lembre-se do teu Senhor. Quando Pedro está nessa posição, cuidado pelo Senhor para que pudesse se lembrar de tudo aquilo que o seu Senhor aconteceu, e eu já vou caminhar para a gente ir para frente, e de repente a Bíblia diz, que aparece um anjo, toca no lado dele e diz, levanta depressa. O que o anjo falou? Muito fraco, vocês ainda estão aí, digam amém. O que o anjo falou? O que o anjo falou?
pressa, pressa, pressa. Levanta depressa, levanta depressa. E depois você não vê mais pressa. Repara bem isso daqui. Primeiro o anjo disse para Pedro, levanta depressa. Depois o anjo diz assim, calça a sandália, cinge os lombos, põe a capa. Espera aí. Tem uma orientação. Se qualquer situação acontecer numa aeronave e for necessário fazer um pouso de emergência, você não pode abrir o compartimento lá para pegar a sua mala. Ah, não, é minha Bíblia. Não, larga a Bíblia, irmão. Não, mas larga. A orientação é o seguinte, deixa tudo e sai. Se você está fazendo uma evacuação apressada, você não pode tomar nada. Eu estou olhando para a Bíblia e estou vendo um anjo dizer, calça a sandália, cinge os lombos, põe a tua capa. Mas o senhor não estava com pressa? Não, pressa foi para você levantar, para se preparar não tem pressa. A única coisa que Deus permite que alguém se apresse é para que se levante. Preparo não tem pressa. O meu levantar é apressado, meu preparar é meticuloso e organizado. A preparação não pode ser apressada. Isso aqui não é fuga. Se fosse fuga, Pedro saía largando tudo para trás. Deus não promove fuga. Deus abre porta de saída. Deus não promove fuga. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer, não vai ser enrolado, não vai ser atrapalhado, não vai ser com confusão. Deus vai abrir a porta para você sair de alguns lugares. É Ele que vai abrir. É Ele que vai abrir. Calça a sandália, cinge os lombos, veste a capa. Eu sei que você vai caminhar. Eu sei que você vai correr. E eu conheço a temperatura. Então eu te digo, calça a sandália, porque eu sei que você vai caminhar. Eu te digo, cinge os lombos, porque eu sei que você vai correr. Eu te digo, coloca a tua capa, porque eu sei a temperatura que está lá fora. Porque quando a gente fica tempo demais num lugar onde a gente não deveria estar, a gente se esquece do que é necessário para enfrentar os desafios lá de fora. Tudo que Deus está pedindo para você fazer agora, não diz respeito ao lugar onde você está agora. Diz respeito ao que Ele sabe que você vai precisar lá fora do desafio que está te esperando. Não é sandália para andar na prisão. Não é cingir os lombos para ficar na cadeia. Não é colocar a capa para ficar aí dentro. A sandália é para andar lá fora. O cinto é para correr lá fora. E a capa é para a temperatura lá de fora. Toda a preparação que Deus te aponta não é sobre essa fase da sua vida, é sobre a próxima fase da sua vida. Então quando Deus te chamar para uma preparação, se prepare. Porque alguém está dizendo, para que eu vou fazer isso? Nesse lugar onde eu estou, e Deus está dizendo, não é sobre esse lugar, é sobre o próximo. Alguém está dizendo, para que eu vou fazer isso aqui? Não tem nada, aqui onde eu estou, aqui nesse lugar, aqui ficar calçado, para que, cingido, para que, capa, para que? O Senhor dizendo, não é para esse lugar. Eu já estou te vestindo com a roupa da tua próxima estação. Alguém ainda está por aí? Pelo amor de Deus, dá uma acordada em quem está do teu lado. Diz para ele, é sobre a tua próxima estação. Não é uma fuga, é uma saída. E de Êxodo a Atos, Deus trabalha com saída, não com fuga. Israel não fugiu do Egito, saiu sobre uma autorização de Faraó. Mas ele repensou, o problema é dele, ele autorizou. Por que você acha que Moisés ficou batendo na porta de Faraó inúmeras vezes? Porque Deus nunca quis fazer o povo de Israel fugir do Egito. Deus quis fazer o povo de Israel sair do Egito. Para sair do Egito, Faraó tinha que liberá-los. Então Moisés ficou lá até Faraó liberá-los. E para ficar mais bonito ainda, de Êxodo a Atos, o Senhor não trabalha com fuga, sim com saída. E de Êxodo a Atos não fica nada para trás, porque quando Israel saiu, o Senhor disse, nenhuma unha ficará no Egito. E quando Pedro saiu, o anjo disse, pega a tua sandália, pega a tua capa, pega o teu cinto, porque você sai e nada que é teu vai ficar. Você sai com tudo que é teu. Oh glória!
Essa é a marca. Eu disse que essa é a... Não, muito fraco para a gente encerrar junto. Essa é a marca de uma saída autorizada por Deus. Se você encontrasse Pedro no meio da rua, descalço, você ia dizer, fugitivo. Se encontrasse ele sem capa, você ia dizer, fugitivo. Se encontrasse ele sem o cinto, você ia dizer, fugitivo. Mas como ele estava calçado, cingido e vestido, estava claro que ele não era um fugitivo. Ele foi alguém que Deus autorizou sair. Então preste muita atenção, porque isso vai te ajudar muito a discernir algumas coisas. Algumas pessoas vão dizer para você que saíram, que Deus mandou. Dá uma olhada no pé, porque se tiver descalço, fugiu. Não foi Deus que mandou sair, não. Algumas pessoas vão dizer que seguiram uma visão de Deus. Muito bom. Procure para ver se ele está calçado, vestido e cingido. Porque não tiver calçado, nem cingido e nem vestido, ele saiu por conta própria. Deus não mandou sair. Porque Deus garante a dignidade daqueles que Ele manda sair de qualquer lugar. Então o Senhor disse para Pedro, levanta, o anjo diz, vou tirar você daí. A decisão de Deus foi tirar Pedro de lá de dentro. Pergunte, por quê? Muito fraco. Por quê? Porque Pedro era uma coluna da igreja. Repete comigo, diga, Pedro era uma coluna da igreja. E a fase que a igreja estava passando, não podia ficar sem a sua... Vamos lá. A fase que a igreja estava passando, não podia ficar sem a sua... Torne-se importante para o reino. Torne-se importante para o reino. E Deus vai comprar qualquer briga por você. Torne-se importante para o reino. E Deus não vai deixar ninguém te prender em lugar nenhum. O problema é que algumas pessoas querem que Deus compre, brigue pela liberdade delas, mas elas nunca se preocuparem em ser coluna de nada. Se você é interessante para o reino não te deixará servir em nenhum outro lugar. Se você é interessante para o reino não deixará você preso em nenhum lugar. Se você é interessante para o rei não te deixará sob algema de comando de império nenhum. Então Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: como tu fostes coluna na minha igreja, como tu és importante para o meu reino, quem está te tentando te segurar, não vai te segurar. Quem está tentando te prender, não vai te prender. Quem está tentando te deter, não vai te deter, porque o teu lugar é como coluna na minha igreja. Vai sair daí porque é coluna na minha igreja. Herodes, você não vai usar a minha coluna na sua cadeia. Vou tentar de novo. Herodes, você não vai usar a minha coluna na sua cadeia. Se esse sistema está pensando que vai usar a coluna de Deus, dom que é de Deus, talento que Deus deu, dentro de cadeia romana, Deus me trouxe para dizer, não, talento que eu te dei é da minha igreja, o dom que eu te dei é da minha igreja, é por isso que as cadeias romanas vão perder, bar vai perder, botequim vai perder, não é para lá o que Deus te deu, é para cá o que Deus te deu. Oh glória! Quando Pedro saiu da prisão, a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele foi para a casa da irmã Maria. Quem estava na casa da irmã Maria? Diga bem forte, a igreja. Pedro era a coluna de quem? Quando ele saiu da cadeia romana, para onde ele foi? Quem sabe que a coluna da igreja não sabe viver longe da igreja. Quem sabe que é coluna na igreja não sabe ficar longe da igreja. O Senhor removeu Pedro e disse assim, não vai ser coluna desse sistema, não vai servir a esse sistema, não vai ser ponto de equilíbrio em cadeia romana, não. A liderança que eu dei para ele não é para cadeia romana não, o dom que eu dei para ele não é para ser exercido dentro de cadeia romana não é coluna de sistema que não é meu, é coluna da minha igreja. Então eu tiro daí e ponho Pedro na minha igreja.
Houve alguma dúvida de Pedro a respeito do lugar para onde ele deveria ir quando ele saiu da prisão? Sim ou não? Sim ou não? Uma outra pergunta: o anjo falou para ele para onde ele deveria ir? Sim ou não? O anjo disse para ele: ó, te tirei da cadeia, agora vai para a igreja. O anjo disse isso? Por que não? Porque ele já sabia para onde ia ir. Na verdade, foi só por isso que o Senhor tirou ele de onde ele estava. Foi só por isso que Deus deu a ele liberdade. O Senhor dá liberdade para quem sabe para onde tem que ir. Pastor, por que eu ainda estou aqui onde estou? Porque se você for liberado agora, você não sabe para onde ir. Deus me trouxe aqui para dizer: eu prefiro guardar você numa prisão do que te liberar e você não saber para onde ir. Eu prefiro guardar você num lugar que não está bom para você, mas se eu te liberar agora, você vai ficar perdido e não sabe para onde ir. Então eu prefiro te guardar num lugar que não está muito bom do que te perder se eu te liberar. Estou precisando de alguém ainda ligado essa noite aqui. Segura a mão do seu vizinho, dá uma chacoalhada nele e diga: Deus não vai perder você não. É melhor você ficar guardado. É melhor ele te segurar um pouco numa estação da vida que você não queria, do que ele te perder. Quando tu souberes usar a liberdade, ele te dá. Enquanto não, é melhor ficar guardado onde está. Aleluia. E calabara cheia. Aqui eu encerro. E Pedro seguia o anjo, não sabendo, porém, que aquilo era realidade, julgando, porém, que fosse uma visão. Ele não sabia que era real. Ele pensou que era muito fraco. Pensou que era então ele parou e pensou: isso aqui é uma visão. A visão me manda calçar. Boa visão. A visão manda eu me levantar. Boa visão. A visão me dá tempo de preparo. Boa visão. A visão manda eu me cingir e me cobrir. Boa visão. A visão me leva para fora do cárcere. Boa visão. Pastor, eu estou numa dúvida aí, porque andaram me apresentando umas visões de negócio, de ministério, de igreja. Eu estou querendo saber se eu sigo essa visão ou não. Olha para o texto. Essa visão te calça ou te descalça? Te cobre ou te descobre? Ela te cinge ou te expõe? Ela te prende ou te solta? Responda essas perguntas e você vai saber se deve seguir essa visão ou não. Sabe uma grande alegria que eu tenho? Não conheço ninguém aqui. Oh, alegria boa. Nunca te vi na minha vida. Isso me ajuda tanto, me dá uma isenção tão forte. Eu posso olhar para todos vocês que estão aqui e sem medo nenhum de alguém pensar: ih, jogou uma indireta. Então Deus me trouxe para te dizer: só segue visão desse perfil, que te calça, te prepara, te cinge e te coloca para fora da prisão e não para dentro. Porque visão que vale a pena seguir é visão que me liberta, não que me aprisiona. Visão que vale a pena seguir é visão que me calça, não que me expõe. Visão que vale a pena seguir é visão que me cobre, não que me deixa no frio. Você olha bem essa visão que você está seguindo e se faça essas perguntas, porque Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: você está andando atrás de umas visões que mais estão te atrapalhando do que te ajudando, te complicando do que te resolvendo, te atribulando do que te melhorando. Essa visão não é minha, eu não tenho nada a ver com essa visão é de gente, essa visão é de homens. Siga as minhas visões, porque as minhas visões te calçam, te cingem, te cobrem e abrem portas melhores para você. Essas são as minhas visões. Fica de pé do teu lugar agora. Fique de pé do seu lugar agora. Pergunta para o seu vizinho: qual a visão que você está seguindo? Muito fraco, para não dizer horrível. Vai de novo. Qual a visão que você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? Que água você está bebendo? Que fonte você está se alimentando? Que pão está na tua mesa?
Quem são as pessoas que frequentam suas listas de músicas que você ouve, de palestras? Quem são essas pessoas? Que visões você está seguindo? Tem hora que Deus precisa libertar a gente de algumas visões. Tem hora que Deus precisa quebrar o cativeiro das visões. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Pode deixar as luzes acesas, por favor, do auditório, por favor. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, algumas coisas para você. Algumas visões que você tem seguido, e até você seguiu até por pureza. Você seguiu essas visões até num gesto de ingenuidade. Mas Ele te trouxe hoje aqui para dizer: eu estou vendo o que você não está vendo. Eu estou percebendo o que você não está percebendo. Eu conheço intenções por detrás das visões. E eu não vou deixar você ser manipulado por visão nenhuma. O Senhor me trouxe para dizer: eu amo você, tu tens um dom, tens um talento. Eu não vou deixar você ser assediado por nenhuma suposta visão que não é minha. O Senhor me trouxe para dizer: os recursos que você tem, quem te deu fui eu. A prosperidade que você tem, quem te deu fui eu. Eu não vou deixar pseudo-visões usurparem aquilo que eu te entreguei. Eu estou te libertando de algumas visões. Eu estou quebrando algumas visões que têm gerado cativeiros, opressão, que têm gerado manipulação espiritual. Eu não vim jogar conversa fora aqui. Eu sou um profeta de Deus. O ouça não é para uma igreja, o ouça é para uma cidade. E sobre essa cidade, assim diz o Senhor: eu vou quebrar algumas manipulações de visão. Eu vou quebrar. Gente, brota na minha mente aqui. O Senhor está brotando aqui na minha mente. O Senhor está dizendo assim, eles têm pena. O Senhor me disse assim, eles estão sem graça, eles estão sem jeito. O Senhor me diz assim: escapa pela tua vida. Eu vou repetir, recupera aqui o som, por favor. Recupera o som aqui. Olha para mim. Olha para mim. Deus me disse isso aqui. Existem pessoas que estão debaixo de algumas visões e não saem porque eu tenho pena. Se eu sair, mas eu vou gerar, mas como vai ser? E o Senhor me disse para falar para você o que Ele disse para Ló: escapa pela tua própria vida. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo. Não adianta você ter pena de alguém e deixar de ter cuidado de você. Decante prominassi relevai derebia. Nele canto promanassi rele promanachei. Naracassi chome facia canto rele mi andarai. Ele prominassi ralamanchore cantare maché. Levanta a tua mão mais alto que você puder agora. Espírito de Deus, eu creio que tu estás nesta palavra. Para isso o Filho do Homem se manifestou. Quando o Senhor estava na sinagoga de Nazaré, o Senhor disse: hoje chegou aquele de quem as Escrituras dizem: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. Começa a liberar essa família agora. Começa a liberar esse ministro agora. Começa a liberar esse crente agora. Começa a liberar esse funcionário agora, que está sem graça de sair,
mas a visão do patrão já se tornou mentirosa, fraudulenta e ilegal. Começa a liberar ele agora. Vai liberando. Libera alguns que estão aqui de debaixo de alguns cabrestos de profetas dessa cidade, porque eu não vim aqui, Senhor, brincar. Eu estou debaixo das tuas ordens, e o Senhor vai começar a abrir os olhos de algumas pessoas aqui acerca de algumas visões que não estão mais no Senhor, não são mais da tua palavra. E chegou a hora de pegar a sandália, chegou a hora de pegar o cinto e sair. É hora das tuas colunas estarem na tua casa. Ergue Hashem Bacalabaia, a proma na suricalamancheia. Nós cremos que nós somos colunas, somos gente importante no teu reino, e por isso o Senhor vai mandar anjos, mas não vai nos deixar nos lugares errados, nem seguindo as visões erradas. É o que creio e é o que libero sobre a tua igreja esta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você pode, se expresse de alguma maneira. 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 Se você pode, se você pode, se você sente vontade de abrir a boca e dizer alguns aleluias, alguns glórias a Deus, faça isso agora. Se você pode, abra a boca, diga glória a quem é digno, diga glória a quem é digno.